Livro de Josué, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 6, meia dúzia, até o versículo 9. Você que já achou, diga amém. Amém. Você que não achou, diga: vou me inscrever dessa vez na escola bíblica dominical. Vamos ler, diz assim, versículo 6. Deus falando para Josué: seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais deles. Então somente seja forte, e aqui ele aumenta ainda, e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medita nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Deus perguntou. Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós estamos aqui nessa noite num culto de oração, Pai. E nós queremos orar, nós queremos clamar e queremos ver as respostas de oração. Então fala conosco, que essa palavra que está sendo ministrada venha nos encher de fé, e as outras palavras que ainda vamos ministrar hoje venham nos encher de fé, venha nos dar coragem para enfrentar todos os desafios que enfrentamos e que possamos prevalecer sobre cada um deles na força e no poder do Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos e te agradecemos. Amém, amém. E amém. Uma das virtudes, queridos, mais importantes que nós temos na vida cristã, e que nem sempre ela é lembrada, ou quando lembrada, ela às vezes é lembrada em segundo plano, às vezes é uma das últimas virtudes a serem lembradas. Às vezes, se perguntar quais as virtudes principais, nós vamos falar o amor, nós vamos falar a alegria, porque está lá no fruto do Espírito. Mas, olhando para a palavra de Deus, nós vemos que existe uma virtude que ela, não sei se você lembra daquele, quando você não era crente, tá? Não é hoje não. Quando você não era crente, que você escutava aquele sertanejo, quando você não era crente, que você escutava Chitãozinho, Chororó, tinha um que era o primeira voz e tinha um que era o segunda voz. E nós vemos então na palavra de Deus que existe uma virtude, que eu vou chamar de segunda virtude, que sem ela, queridos, muitas das outras virtudes não são praticadas. Amar, queridos, às vezes te exige coragem para amar uma pessoa que às vezes aos nossos olhos não merece, ou não é digna, ou está numa situação difícil. Nós vivemos num tempo, querido, de grandes desafios a enfrentar. E diante desses desafios, nós precisamos de coragem para que possamos enfrentá-los e prevalecer sobre a vida deles. O texto que nós lemos, Deus tinha uma grande obra para fazer através da vida de Josué, e através da vida dele abençoar a nação de Israel como um todo dali para frente, não só os que estavam ao redor de Josué naquele momento, mas dali para frente toda a nação de Israel foi abençoada através do que Deus fez na vida de Josué. Mas para que isso acontecesse, ele teria um grande desafio à frente. E para vencer aquele grande desafio, ele precisaria de... É difícil falar, né? Os irmãos não estão muito corajosos, não, né? Ele precisava de coragem, queridos. E uma coisa que eu queria trazer para nós, eu nunca tinha pensado nisso, mas ele precisaria de uma coragem contínua. Porque não era só atravessar o Rio Jordão. Não era coragem só para vencer a Jericó, mas era coragem contínua para ir enfrentando desafio a desafio e ir prevalecendo sobre cada inimigo, confiando em Deus de que Deus estaria com ele.
Então o que Deus está falando comigo e com você é: tenha coragem, meu filho, tenha coragem, minha filha, não só para o desafio que você enfrenta hoje, mas tenha coragem para viver a vida cristã nessa terra, porque você vai vencer. Diga amém, diga aleluia. Você vai vencer, desafio a desafio, porque Deus é contigo. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? E esse texto, eu nunca tinha percebido isso, mas ele fala 3 vezes diretamente e uma 4ª vez implícita. Porque eu chamo de 4ª vez implícita? Porque no versículo 9 ele diz: não tenha medo. O que é não ter medo? É ter coragem. Então ele fala 3 vezes seguidas: seja forte, corajoso, seja forte, muito corajoso, seja forte, corajoso, e depois ele ainda diz: não tenha medo. Você pode dizer isso para o seu irmão? Seja forte, corajoso. E completa: e não tenha medo. Ah, mas o desafio é grande. Ah, mas o Jordão está em cheia. Ah, mas as muralhas de Jericó são as mais fortes. Sabe o que Deus está dizendo para você nessa noite? Seja forte, corajoso. Não tenha medo do Jordão, não tenha medo de Jericó, não tenha medo da extensão da terra prometida, daquilo que Deus vai te dar, porque Deus vai te abençoar, porque Ele é contigo. Nos dias de hoje, querido, precisamos ser corajosos. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Para ser fracassado, meu irmão, não precisa de coragem. Mas para você ser bem sucedido, você tem que ser corajoso. Para enfrentar os desafios. Aquele velho ditado que a gente escutava lá atrás: árvores sem frutos, ninguém joga pedra, não é? Agora, árvore frutífera, você quer ser uma árvore frutífera, meu irmão? Precisa de coragem. Os frutos geram pedradas, e você está preparado para isso? Eu lembro do Senhor Jesus no tanque lá de Betesda, quando ele olha para aquele paralítico e faz uma pergunta: você quer ser curado? Ser curado, meu irmão, ter saúde, precisa de coragem. Obrigado, Diácono Jonas. Porque quando a gente fica doente, a gente se esconde, a gente se faz de vítima, a gente se acha coitado, a gente quer ficar na dependência aí dos auxílios do governo. E às vezes, você tendo coragem, Deus pode te abençoar e te dar um salário de 10 mil reais. Quem diz amém? Amém. Amém. Diga glória a Deus. Mas a gente prefere ficar no vitimismo da enfermidade, ganhando o auxílio do governo de 500 reais, 600 reais, 1.000 reais, seja lá quanto for. Então, às vezes, para vencer na vida, querido, é preciso coragem. Para triunfar na vida, para se estabelecer profissionalmente, é preciso coragem. Amém, meu irmão? Para criar um filho, para ter um filho hoje, criar um filho, um neto hoje, você precisa de coragem, meu irmão. Você precisa de coragem, meu irmão. Então a palavra de Deus para nós nessa noite é: tenha coragem diante dos desafios, tenha coragem para criar um filho, tenha coragem para formar uma família, tenha coragem para fazer tudo aquilo que Deus colocar nas suas mãos fazer, meu irmão. Porque ficar parado é fácil. Ser fracassado é fácil. Muitos reclamam: ah, Deus não me abençoa, Deus não faz. Deus está dizendo para você: tenha coragem, meu filho. Eu quero te abençoar, mas você tem que ter coragem para ir, você tem que ter coragem para fazer, você tem que ter coragem para realizar. Amém? Amém? Então, com essa palavra no seu coração, eu quero orar por você. Hoje é um culto de oração. Quero chamar aqui o Ministério de Louvor mais uma vez. Vou pedir para os irmãos, se não for muito incômodo, sentar ali, que eu vou chamar. A gente vai fazer um culto com louvor e oração, igual Paulo e Silas. Amém. A Bíblia fala que Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E nessa, a gente não tem Paulo e Silas, mas tem Pablo e Rafael, a dupla dinâmica. Não somos dupla sertaneja, não, somos dupla abençoada. Amém? É melhor. Vamos cantar uma música. Enquanto nós cantamos, você pode se colocar de pé mais uma vez? Nós vamos cantar. E depois nós vamos orar, pedindo ousadia do céu para as nossas vidas, coragem de Deus para as nossas vidas, para que nós possamos enfrentar os desafios, porque eles estão aí à porta. Hoje é o primeiro dia útil da semana, você já enfrentou desafios, amanhã você vai lidar com os desafios,
E que Deus te dê coragem, que Deus nos dê coragem para fazer aquilo que Deus nos mandar fazer. Ah, mas o mundo vai se opor, mas pessoas vão se opor. Faça o que Deus te mandar, meu irmão, e Deus vai ser contigo, amém? Glória a Deus. Aleluia. Senhor, nosso Deus, aleluia. E Pai querido, sobre a Tua palavra, Pai, te pedimos agora em nome de Jesus a repreensão de todo espírito de medo, Pai. Toda modalidade de medo, Pai. Medo da enfermidade. Aleluia. Medo de falar de Ti, Pai, na família, Pai. Verdade, medo Senhor. No nosso local de trabalho. Medo amém, de sair Senhor. De casa para vir à igreja, amém, Pai. Senhor. Oh, Pai, medo de testemunhar os Teus milagres. Medo de falar da Tua palavra. Aleluia. Tu disseste com o Teu servo, seja forte e muito corajoso, amém, para Senhor. Cuidar de cumprir a minha palavra. Então, Pai, nós repreendemos todo medo de te obedecer, amém, de obedecer sim, a Tua palavra, de em confrontar o pecado, Pai. Amém, todo medo, Pai, que tenta paralisar os Teus filhos e filhas, nós amém, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome nós repreendemos todo medo que tenta paralisar a igreja, em nome amém, de Jesus. Senhor. Nós repreendemos todo medo amém, de abrirmos Senhor. A nossa boca aleluia. Sobre a orientação do Espírito Santo na Tua palavra, amém, no Evangelho Senhor. Do Reino, Pai. Em toda modalidade de medo, Pai. Amém, toda modalidade Senhor. De medo sustentada na incredulidade, Pai. É verdade, está repreendido em nome de Jesus. Em nome Pai. De Jesus. Caia toda incredulidade, Pai. Amém, que traz no nosso coração, Pai. Tentando omitir a Tua palavra, tentando ofuscar sim, o poder da Tua palavra, tentando ofuscar e esconder as Tuas promessas, Pai. Pois Tu prometeste que estarias conosco todos os dias, Pai. A presença do Teu Espírito Santo nos nossos sim, corações, Deus. Pai. A presença do próprio Deus nas nossas vidas, Senhor. Pai. Nos dá a certeza de que não estamos sozinhos, Pai. Nos dá a certeza amém, de que temos que ser ousados. Aleluia. Temos que ter coragem, Pai. Amém, Senhor. Coragem para viver a cada dia, Pai. Coragem para fazer Senhor. A Sua vontade. Em coragem para dar uma palavra de fé para o nosso irmão. Amém, coragem Senhor. Para dar um consolo àquele que está Senhor. Cansado. Aleluia. Coragem para testemunhar no nosso prédio, na nossa vizinhança, na nossa rua, no nosso aleluia. Trabalho. Coragem para dizer que só o Senhor amém, é Deus. Senhor. Coragem para dizer que só Jesus salva. Só sim, Jesus Senhor. Cura. Oh, só aleluia. Jesus liberta. Glória a Deus. Esse nome, toda a autoridade no céu e na terra foi dada. Amém. Então, Pai, que venha um espírito de ousadia. Amém, Senhor. Sobre a vida de todos aqueles aqui presentes. Em nome de Jesus. Nessa noite, nós saímos daqui com uma unção especial. Aleluia. De ousadia, Pai. Em nome de Jesus. Uma semana com ousadia, com coragem, para te ouvir, para ler a Tua palavra, para te buscar em oração, Senhor. E em para abrir a nossa boca, Pai. Amém, Senhor. Teu Espírito, aleluia. Pai, para abençoar glória a Deus. Glória para trazermos vida para a Tua casa. Glória a Deus. Para consolar pessoas, Senhor. Em nome de Deus, derrama dessa ousadia, Pai. Sim, Senhor. Não seja apenas teórica, nome de Jesus. Mas que seja prática e aplicada na nossa vida. Amém, Senhor. Que te sinta essa unção, Pai, de ousadia, de coragem, Pai. Amém. Para enfrentar o mês. Para enfrentar o mundo, Pai. Para enfrentar amém. Esse ano, Pai. Amém, para tomar Senhor. Posse oh, aleluia. Tudo que tu tens prometido glória na vida de cada um, Pai. Glória não deixe, Pai, que as circunstâncias, Pai, venhas abafar nossa coragem, Pai. Amém, Senhor. Não deixe que a situação em nome fora, de Jesus. Pai, fale mais alto aos nossos corações do que a Tua palavra, Pai. Amém, não Senhor. Deixe que o Estado, nem a nação, nem o mundo, nem as guerras, Senhor, venha ofuscar as Tuas promessas em nossas vidas. Amém. Oh Deus, faça-nos sentir, amém, Pai, a força da Tua promessa. Aleluia. Faça-nos sentir no nosso coração a força da Tua palavra, Pai. Glória como disse, Senhor, o pastor Roberto, Pai, em oração aqui, Pai. Faça com que o que Tu já fez no nosso passado, Tu já nos libertou, da onde nos tirou, da onde nos salvou, e quantas vezes nos curaste, Senhor. Fala com que essas vozes ditam o nosso presente, de que Tu estás aqui, nessa casa, amém. Nesse culto, aleluia. Tu és Deus conosco, Tu és Emmanuel. Amém. Então, Pai, que tenha
ousadia para levar essa semana, para te servir, para estar na tua casa, para fazer a tua vontade. Renova nossa mente, Senhor. Renova sim, Senhor. Tira sim, Deus. Tira incredulidade, Pai. Amém. Nós queremos ser guiados pela Em nome de Jesus. Não permita que o mundo conforme a nossa mente, Senhor. Mas nós temos a mente de Cristo. Sim, a Senhor. mente de Cristo. Porque Ele derrotou o pecado na cruz do Calvário, Senhor. Amém. Ele venceu a morte, Pai. Amém. Nós em Cristo Jesus temos a presença do Espírito Santo. Aleluia. Para fazer obras maiores. Aleluia. Não deixe que o medo, Pai, Amém, vença. Senhor. Não deixe Em que o nome medo de vença, Pai, Jesus. em nossos corações. Assim te pedimos. Em Aleluia. nome de Jesus. Em nome de Jesus. E se você tiver fé no coração, diga glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Em nome de Jesus. Oh Deus, glória a Deus. Aleluia. Não pare de